Pronto, cidadãos, Papa Mais Cristão mais uma vez aqui. Esse aqui é o segundo vídeo aqui dessa série que vamos começar. Fizemos o primeiro vídeo falando justamente acerca de cosmovisão e continuando aqui, né, no episódio 2, vamos falar acerca de virtude. Como eu falei no primeiro vídeo, desenvolver uma cosmovisão. Se você não viu o primeiro vídeo sobre cosmovisão, aconselho que vá ouvir, porque não está muito aprofundado. Deixei aberto para qualquer dúvida lá, se alguém se interessar e quiser ter alguma dúvida e comentar lá. Eu farei um vídeo falando acerca da dúvida, entendeu? Que fica lá em aberto, e vamos fechar e encerrar o assunto. E vamos para o próximo vídeo agora. Como eu disse lá, a base para construir uma boa cosmovisão é a virtude. Alguns motivos que eu alenquei estão lá no vídeo. Então vamos começar a desenvolver. Virtude. Vamos começar no conceito mais arcaico que temos, né? Que é o conceito dos gregos, né? Com certeza teve conceitos mais antes, mas vamos no mais assim, moderno, para se dizer, que já é a nossa visão atual, baseada na nossa visão atual, né? Que é essa questão do que é a virtude. Basicamente, o mundo grego na época, né? Eles têm a noção de que virtude é um meio termo. É um meio termo entre, por exemplo, entre cólera na cólera, a ira e a ira é um polo, e tem outro polo, que é ser calmo, e entre os dois tem a mansidão, que são, cada um lá tem um termo, que é o termo grego lá, né, que sempre é mais amplo que os termos do nosso idioma, né, que é derivado do latim. Então, eles têm uma base de 4 virtudes, né, que para eles nenhuma dessas 4 virtudes podem funcionar sem a outra, né? No caso, é como se elas fossem independentes. No caso, sabedoria, justiça, prudência e coragem. Para os gregos, a coragem, ela não pode ser desempenhada sem sabedoria. Por quê? Porque se você não tiver sabedoria, a coragem ela se tornará imprudência. Logo, não teremos a prudência. Se você tiver a sabedoria, tiver a coragem e não tiver a justiça, você não vai agir com prudência. Isso aqui é o básico, mais ou menos, né? E eu acho muito interessante isso, porque nós exercitamos nossas virtudes, que são essas virtudes básicas aí, depois entra alguns outros, e vamos também falar sobre o fruto do Espírito, né? Que são algumas outras virtudes. Não vamos elencar todos os tipos de virtude, porque não é o nosso objetivo no momento, porque virtudes são várias. Porque além das virtudes, nós precisamos entender melhor as virtudes baseadas em quê? Nos vícios. É estudando os vícios que nós vamos saber como exercitar melhor a virtude. E também não vamos elencar também todos os tipos de vícios, porque são vários, né? Também aconselho quem tiver interesse em se aprofundar, ir lá, comentar aí, para que eu faça um vídeo melhor me aprofundando acerca de cada um desses vídeos, esses vícios, como funciona, como inibi-los. Um dos vícios que eu acho que é o mais importante da gente bater, né, é o vício da petulância. Por que o vício da petulância, Papa? Porque, veja bem, o ato de você achar que pode fazer mais do que você pode, por causa que você acha que tem uma potência, e acabar desempenhando um ato, entendeu? E chega a um nível que pode evoluir, ser o quê? Uma insolência. E esse vício pode acabar com que nós destruímos nossas virtudes, que nós nem ainda os desenvolvemos. Lógico que todo mundo já nasce com alguma potência. Quando eu falo potência, é a possibilidade de ser ou não ser. Que temos a potência de ser ou não ser, de termos ou não termos essas virtudes, de estarmos em alinhamento ou não estarmos. Então vamos fazer o ato. Quando nós temos o ato, nós estamos exercitando nossas virtudes de acordo com aquilo que nós acreditamos. Nesse momento começamos já a ter um equilíbrio. No fruto do Espírito, que é bem mais interessante do que essa visão é uma boa base para a gente ter um entendimento, porque tem vários textos gregos que eles dissertam acerca dessas virtudes, que eles se aprofundam. Mas no fruto do Espírito, que também tem os vícios, por assim dizer, em Gálatas,
Eu aconselho ler Gálatas, porque Gálatas explica bastante detalhado, que vai formando a sua consciência acerca da existência desses fatos. Quando você passa pelas concupiscências, né, pelas obras da carne, você já está preparado para receber a mensagem do fruto do Espírito, entendeu? E lá ele detalha direitinho, tem o amor, a temperança, a longanimidade, entendeu? O que é interessante, ele fala, nos gregos falam que a virtude é o equilíbrio, já o fruto do Espírito não. Sobre ter o equilíbrio de dosar cada um das próprias virtudes é a temperança. E temos o controle próprio. Nós vamos se aprofundar bastante nesses dois, que é a temperança e a longanimidade. Por quê? Porque são esses dois que vão nos formar como seres humanos cada vez mais perfeitos. Por quê? Vamos saber o que fazer em cada momento, ou seja, a prudência. E ainda exercitando bastante essa prudência, nós seremos prudentes. Por quê? Porque vamos agir com justiça. Quando a gente fala de justiça, como assim justiça? Que justiça a gente está falando? Tem um livro de Platão também, né? Que ele trata um pouco não, trata bastante, né? Sobre a justiça, que é a república. Sócrates tentando desenvolver uma cidade perfeita e tal, e toda aquela utopia, né? Fala sobre a relevância da cultura, que a cultura intervém. Por isso que também a gente tem que estar sempre atento à cultura, tudo aquilo que a gente consome. Tem que estar atento. Tem que estar atento porque ela interfere diretamente nas nossas vidas. E isso é uma coisa muito perigosa, porque pode formar qualquer tipo de ser humano. Eu não vou entrar em detalhes sobre que música devemos ouvir, mas que basicamente quando a gente vai medir por essa questão da justiça, porque o que é justiça? A justiça é um ato. Ela é um ato. Ela é um ato que desempenha-se agora e depois não desempenha, ou ela é algo que é contínuo? Ela é algo que eu posso parar? Se eu me acho uma pessoa justa, então eu posso ser justo agora e não ser justo depois? O que é que depende dessa justiça? Eu ser prudente é justiça? Então, e a covardia? O vício da covardia, de eu não ter coragem de fazer algo que é justo. E se tiver uma lei que impede de eu desempenhar a justiça, o que é que eu vou fazer? Eu vou ser imprudente e vou ser guiado por essa lei viciosa que me impede de fazer aquilo que é certo, ou o que é que eu vou fazer? Eu vou ignorar essa lei e vou fazer aquilo que é justo? E existe um horizonte de eventos que, quando passamos, nós observamos tudo de uma maneira diferente. Porque toda aquela mentira, e isso é a cosmovisão, por isso que eu aconselho a ver o vídeo passado, e isso é você observar as coisas da cosmovisão, da teoria, né? Que eu falei um pouco no vídeo passado, mas a teoria é justamente essa questão de você analisar as coisas não de um viés ideológico de qualquer pessoa que coloca na sua cabeça, mas você fazer uma análise minuciosa daquele cenário que está acontecendo. Não estou falando de teoria, tipo, ele tem as teorias dele, não. Não, isso aqui é uma teoria, não. Estou falando da teoria grega, que começa com teta, que é um símbolo que representa o T, que é TH, a voz TH, é teta. E essa teoria é um nível de espiritualidade cristã dos pais da igreja, na época dos pais da igreja, que são os monges népticos, que também uma coisa maravilhosa. Eu aconselho, tem um site que tem todos os livros de Filocalia, que é amizade. Não tem filosofia, que é amizade, com Sofia, que é sabedoria. Tem a Filocalia, que é amizade com belo, e toda aquela beleza de Deus. Isso aí desenvolve bastante cosmovisão, e também trabalhamos nas nossas virtudes. Quando entendemos sobre que essa vida que nós estamos vivendo hoje, que Deus nos concedeu, ela é repleta de beleza em cada detalhe, em cada erro, em cada falha, em cada problema que vem a nós podemos nos desenvolver como seres humanos e melhorar e também ajudar o próximo. E nisso é a justiça. É um momento que eu costumo sair do conforto, eu vou botar nesse conforto, porque eu acredito que se eu guardar esse conforto agora e não ter esse prazer nesse momento, futuramente eu vou ter um prazer maior. Né? Porque, por exemplo, se você vai estudar com um concurso, aí você estuda com um concurso, você vai sofrer, você não vai sair para passear, você não vai estar conversando besteira com os colegas, mas você sabe que depois você vai usufruir de uma coisa que você quer agora, você se toca passar por esse sofrimento. Então, quando nos tocamos com uma situação injusta, e temos várias barreiras, às vezes igreja, às vezes amigos, falam, não faz isso, não, isso é certo. Então, você está sendo dentro, você está podendo fazer a coisa certa no momento certo.
E essa prudência, esse ato de ser prudente, vai dar um prazer futuro. Porque as pessoas querem sempre evitar aquilo que não causar dor. Porém, as dores que nós recebemos agora, elas podem nos gerar um conflito lá no futuro. Não todo tipo de dor, mas a gente sempre sabe quando é aquela dor que vai nos tornar mais forte. Por exemplo, quando eu estou na academia e faço um exercício e eu vou até a falha, quando eu chego na falha, eu passo da falha e eu sei que está me causando dor. Mas eu sei no fundo que quando eu me alimentar, que eu comer os meus ovos, o meu peito de frango com a minha batata doce, com a minha batata inglesa, eu sei que eu vou evoluir. Então a mesma coisa é quando nós passamos por alguma coisa para evoluirmos as nossas virtudes. Entendeu? E isso é prudência. Entendeu? Então já desenvolvemos um pouco sobre justiça, desenvolvemos um pouco sobre prudência. Entendeu? E o que é interessante é que para os filósofos gregos, o meio termo é a virtude. Porém, já no cristianismo não. O equilíbrio é só mais uma virtude. Porque tem outros que são frutos, né? O fruto do espírito que tem as suas partes. Por exemplo, o amor. O amor, basicamente, para os gregos é um Deus. Mas não, é um fruto do espírito. Quando você está em comunhão, quando você está exercendo toda todo esse poder divino, você dá esse fruto. E o que é interessante na justiça, a justiça, ela não é um fruto do espírito. Porém, ela aparece algumas vezes. Ela aparece junto com a verdade e a bondade. Ela aparece como as armas do espírito. Entendeu? Ela aparece mais. Ela não é só uma simples coisa, uma simples virtude. Para o cristianismo, a justiça, ela é uma arma, é uma couraça. Ela é uma couraça. E tem um momento que fala assim, ó, tem que vestir a couraça da fé e o amor. É como se a fé e o amor fossem parte da justiça. Então, quer desenvolver justiça? Desenvolva fé e amor. Mantenha sua fé na rocha e exercite seu amor para com o próximo. E o próximo é aquele, Jesus falou. Aquele que lhe faria mal, mas você faz o bem por ele, porque ele é o seu próximo. E assim vamos não encerrar o assunto por aqui, mas vamos esperar uma nova oportunidade para evoluirmos esse assunto. E agradeço a todos pela atenção. E não mais, fiquem todos com Deus. Muito obrigado por tudo. Amém.